Olá, essa é a aula 7 da disciplina de banco de dados. Na aula de hoje nós vamos continuar a ver o modelo entidade-relacionamento. O material da aula de hoje também é baseado no material fornecido junto com o livro de projeto de banco de dados. Especificamente para essa aula, nós vamos ver parte da seção 2.2 e parte da seção 2.4 do livro. Nessa aula, nós vamos abordar os tópicos de cardinalidades, relacionamentos ternários, atributos com cardinalidade, atributos em relacionamentos e o conceito de identificadores. Então, começando pelo conceito de cardinalidade máxima. Na aula passada, nós vimos o conceito de relacionamentos que liga duas entidades. Neste exemplo aqui, nós temos um departamento relacionado com um empregado através do relacionamento de lotação. É importante também não só capturar o relacionamento entre duas entidades, mas também quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas a ocorrências de uma outra entidade através de um determinado relacionamento. E para essa propriedade do relacionamento, nós damos o nome de cardinalidade. Existem duas cardinalidades, cardinalidade mínima e cardinalidade máxima. Começando pela cardinalidade máxima, nós temos aqui esse exemplo de departamento e empregado, onde nós estamos usando dois numerozinhos perto dos símbolos da entidade. Mas o que significam esses numerozinhos? Bom, o número 1 está dizendo que a uma ocorrência de empregado eu tenho associado uma ocorrência de departamento. No máximo, uma ocorrência de departamento, porque nós estamos aqui tratando de cardinalidade máxima. E esse númerozinho N significa que um departamento pode ter associado a ele vários empregados. Então, nós usamos o número N para denotar várias ocorrências. Notem que o número sempre fica do lado oposto da entidade. Então, nós lemos este diagrama no seguinte sentido: um departamento possui N empregados. Sempre a cardinalidade fica do lado oposto. Para um projeto de banco de dados, eu não preciso distinguir diferentes cardinalidades máximas, por exemplo, cardinalidade 2, cardinalidade 5. Sempre que eu quiser denotar uma cardinalidade maior do que 1, eu uso o N para denotar várias, não interessa quantas. E a outra cardinalidade que nós vamos usar é a cardinalidade 1. De acordo com a cardinalidade máxima de um determinado relacionamento, eu consigo classificar os relacionamentos. E esses relacionamentos que são classificados são relacionamentos binários. Relacionamentos binários envolvem duas entidades relacionadas. Então, relacionamentos binários podem ser classificados em relacionamentos N para N ou muitos para muitos, relacionamentos 1 para N ou 1 para muitos e relacionamentos 1 para 1. Nós vamos ver exemplos de cada um desses tipos de relacionamento. Aqui nós temos dois exemplos de relacionamento 1 para 1. Um relacionamento de casamento que relaciona duas pessoas e um relacionamento de alocação que relaciona empregados a mesas. Neste relacionamento de casamento, eu estou usando cardinalidade máxima 1, ou seja, uma pessoa no papel de marido pode estar casada com no máximo uma pessoa no papel de esposa e uma pessoa no papel de esposa pode estar casada com no máximo uma pessoa fazendo o papel de marido. O outro relacionamento de empregado e mesa diz que o empregado pode estar alocado a no máximo uma mesa e uma mesa pode estar alocada a no máximo um empregado, ou seja, dois empregados não podem dividir a mesma mesa.
Como exemplos de relacionamento 1 para N, nós temos um relacionamento de inscrição de aluno em curso e um relacionamento de empregados e seus dependentes. No relacionamento de inscrição de aluno em curso, eu estou dizendo que um aluno pode estar inscrito em, no máximo, um curso. E um curso pode ter vários alunos inscritos. Notem que esse diagrama está modelando uma determinada realidade. Nessa realidade, não é permitido que um aluno se inscreva em mais de um curso. Se isso fosse permitido, então, nesse caso, este relacionamento seria um relacionamento N para N. No relacionamento de empregado com seus dependentes, eu estou dizendo que um empregado tem vários dependentes e um dependente está ligado a um empregado. Um exemplo de autorrelacionamento 1 para N é o relacionamento de supervisão de empregados. Com este diagrama, eu estou dizendo que um empregado no papel de supervisor supervisiona vários empregados e que um empregado pode ser supervisionado por, no máximo, um empregado no papel de supervisor. Como exemplos de relacionamentos N para N, nós temos o relacionamento de alocação de engenheiros a projetos e consultas de médicos e pacientes. No relacionamento de engenheiro e projetos, nós temos que um engenheiro pode estar alocado a vários projetos e um projeto pode ter alocado a ele vários engenheiros. No relacionamento de consulta, eu tenho médicos associados a pacientes em uma determinada consulta. Então, um paciente pode consultar vários médicos e um médico pode dar consultas a vários pacientes. Outros exemplos de relacionamento N para N seriam o relacionamento de fornecedor e peça e o relacionamento de composição de produtos. No relacionamento de fornecedor e peça, eu estou dizendo que uma peça ela pode ser fornecida por vários fornecedores e um fornecedor tem capacidade de fornecer várias peças. Já no relacionamento de composição de produtos, eu estou dizendo que um produto pode ser composto por vários outros produtos, como, por exemplo, um sapato ser composto de sola, cadarço e palmilha, e que um produto pode participar da composição de vários outros produtos, como, por exemplo, o cadarço pode participar da composição de um sapato ou de um tênis. Vamos então exercitar o que nós já aprendemos até agora. Lembrem-se do exercício de vendas que nós vimos na aula passada. Vamos tentar identificar as cardinalidades para aquele exercício. Quando vocês estiverem prontos para a resposta, apertem o play novamente. A resposta para esse exercício está no próprio enunciado do exercício. Aqui nós estamos vendo que em cada venda são vendidos vários produtos. Então, a cardinalidade do relacionamento entre produto e venda é N. Um produto pode aparecer em diversas vendas. Então, de novo, a cardinalidade de produto e venda é N. Cada venda é efetuada por um vendedor. Então, a cardinalidade máxima entre vendedor e venda é 1. E cada venda é efetuada para um determinado cliente. Então, a cardinalidade entre venda e cliente é 1. Um produto está armazenado em uma prateleira. Então, a cardinalidade entre produto e prateleira é 1. Além disso, uma prateleira pode armazenar vários produtos. Então, nós colocamos a cardinalidade N do outro lado do relacionamento entre prateleira e produto. Um cliente pode comprar várias coisas, então ele pode participar de várias vendas. Um vendedor pode efetuar várias vendas.
Agora vamos tentar fazer esse outro exercício da administradora de imóveis. Na aula passada, nós já identificamos as entidades que compõem esse exercício. Então, peguem as entidades identificadas na aula passada e continuem o exercício. Nesse exercício, nós identificamos que um condomínio tem várias unidades. E uma unidade, ela pode ser de propriedade de várias pessoas e ela pode ser alugada por uma pessoa no máximo. Além disso, uma pessoa, ela pode possuir várias unidades e uma pessoa pode alugar várias unidades. Notem que a entidade administradora ficou solta nesse diagrama. Ela não se relaciona com nenhuma outra entidade do diagrama. Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque, neste caso, a administradora é única. Ela administra todos os condomínios e todas as unidades deste sistema. Se esse fosse um sistema que estivesse sendo usado por várias administradoras, aí sim eu precisaria armazenar a informação de qual administradora administra qual condomínio. Nesse caso, deveria existir um relacionamento entre administradora e condomínio. Vamos passar então agora ao conceito de cardinalidade mínima. A cardinalidade mínima, ela diz o número mínimo de ocorrências de uma entidade que são associadas a ocorrências de uma outra entidade através de um relacionamento. Para fins de projeto de banco de dados relacional, nós consideramos apenas duas cardinalidades mínimas, a cardinalidade 0 ou a cardinalidade mínima 1. Existe uma denominação alternativa para cada uma dessas cardinalidades. A cardinalidade mínima 1, ela é também denominada de associação obrigatória. E a cardinalidade mínima 0 é também denominada de associação opcional. Vamos ver então um exemplo do uso de cardinalidade mínima. A cardinalidade mínima é sempre denotada ao lado da cardinalidade máxima no diagrama ER. E quando as duas cardinalidades estão presentes, elas devem ser colocadas entre parênteses. Neste exemplo, então, a cardinalidade mínima está marcada em azul. E eu tenho o relacionamento de alocação de empregados a mesas que nós já tínhamos visto no exemplo anterior. Aqui eu estou dizendo que um empregado está alocado a, no mínimo, uma mesa. E uma mesa está alocada a, no mínimo, nenhum empregado. Ou seja, eu posso ter mesas que não estão alocadas a nenhum empregado, mas todo empregado tem que obrigatoriamente estar alocado a uma mesa. Isso fica mais claro no diagrama de ocorrências. Nesse diagrama de ocorrências, eu tenho todos os empregados associados a mesas, mas eu tenho algumas mesas que não estão associadas a nenhum empregado. E isso se deve ao fato da cardinalidade mínima ser 0. Neste exemplo, nós temos um exemplo um pouquinho maior sobre todos os conceitos que nós já vimos até agora. Então, nesse exemplo, um departamento pode ser constituído de várias disciplinas. Uma disciplina tem vários pré-requisitos e uma disciplina pode ser pré-requisito de várias outras disciplinas. Além disso, uma disciplina está ligada a vários cursos e um curso tem várias disciplinas. Um aluno pode estar inscrito a, no máximo, um curso. Isso é denotado pela cardinalidade mínima 1 e cardinalidade máxima também 1. E um curso pode ter vários alunos inscritos. Vamos então tentar modificar as cardinalidades mínimas deste exemplo para especificar as seguintes restrições. Um curso não pode estar vazio, ou seja, ele tem que possuir pelo menos uma disciplina em seu currículo.
E a outra restrição é de que um aluno, mesmo que ele não esteja inscrito em nenhum curso, tem que continuar no banco de dados por algum tempo. Pensem na resposta, quando estiverem prontos, apertem o play novamente. A resposta deste exercício é simplesmente modificar as cardinalidades mínimas de alguns relacionamentos. A restrição de que um curso não pode estar vazio, de que ele tem que ter pelo menos alguma disciplina em seu currículo, é feita modificando a cardinalidade mínima do relacionamento entre cursos e disciplinas de 0 para 1. A restrição de que um aluno tem que permanecer no banco de dados por algum tempo, mesmo não estando inscrito em nenhum curso, é feita modificando a cardinalidade mínima de 1 para 0 no relacionamento entre aluno e curso. Vejam que, se essa cardinalidade mínima fosse 1, toda vez que um aluno se forma, ele perde o vínculo com o curso e, nesse caso, ele tem que ser deletado do banco de dados. Esse problema foi corrigido, trocando-se a cardinalidade mínima para 0. Vamos ver agora, então, o conceito de relacionamentos ternários. Até agora, nós tínhamos visto apenas relacionamentos binários, ou seja, relacionamentos que ligam apenas duas entidades. O modelo ER permite que se especifique relacionamentos de maior grau. Aqui nós temos um exemplo de relacionamento ternário, mas também podemos ter relacionamentos quaternários e assim por diante. Bom, no relacionamento ternário, neste exemplo aqui, nós temos o relacionamento de distribuição, que envolve as entidades de cidade, distribuidor e produto. Nós precisamos também identificar as cardinalidades do relacionamento ternário. E as cardinalidades, nesse caso, sempre se referem a um par de entidades. Neste exemplo aqui, a cardinalidade 1 está se referindo ao par de entidades oposto a ele, ou seja, está se referindo ao par cidade-produto. Bom, mas o que esse 1 significa? Ele significa que existe exclusividade de distribuição de um produto para uma determinada cidade, ou seja, para um par cidade-produto, apenas um distribuidor pode atuar. O N, que está ligado a distribuidor e produto, está dizendo que um distribuidor pode distribuir um produto em várias cidades. E o N, que está ligado à cidade distribuidor, está me dizendo que um distribuidor pode distribuir muitos produtos em uma determinada cidade. Vamos então tentar identificar as entidades, relacionamentos e cardinalidades para este problema. Em uma empresa de desenvolvimento de sistemas informatizados, pessoas são alocadas a tarefas. No momento da alocação da pessoa a uma determinada tarefa, também lhe é alocado um equipamento para resolver essa tarefa. Tentem resolver o diagrama ER que modela essa realidade. Quando estiverem prontos, apertem o play. A solução para esse exercício é usar um relacionamento ternário entre as entidades pessoa, tarefa e equipamento. Neste caso, eu estou dizendo que a um par pessoa e equipamento, eu associo uma determinada tarefa. A um par equipamento-tarefa, eu posso ter várias pessoas associadas. E a um par pessoa-tarefa, eu tenho um equipamento associado. Vamos ver então agora atributos com cardinalidade. Até agora nós vimos cardinalidades apenas para relacionamentos, mas as cardinalidades podem também ser atribuídas a atributos. A cardinalidade mínima de um atributo vai dizer se o atributo é obrigatório ou opcional. Se ele for obrigatório, a cardinalidade mínima é 1. Se ele for opcional, a cardinalidade mínima é 0.
E a cardinalidade máxima de um determinado atributo, ela vai dizer se o atributo é monovalorado ou multivalorado. Se a cardinalidade máxima for 1, esse atributo é monovalorado, ou seja, para cada ocorrência de uma determinada entidade só pode existir um valor para aquele atributo. Já se a cardinalidade máxima for N, então eu estou dizendo que para cada ocorrência daquela entidade podem existir vários valores para aquele determinado atributo. Isso vai ficar mais claro através de um exemplo. Nesse exemplo, eu tenho a entidade cliente que tem os atributos nome, código e telefone. E eu associei ao atributo telefone a cardinalidade mínima 0 e a cardinalidade máxima N. Isso significa que um cliente pode ter 0 ou vários telefones. Notem que para o atributo nome e para o atributo código, eu não coloquei a representação da cardinalidade. Isso porque eles são atributos com cardinalidade mínima 1 e máxima 1. Nesse caso, eu posso omitir a cardinalidade do atributo. No modelo relacional, nós não podemos usar atributos multivalorados. Isso significa que eu tenho que arrumar uma outra maneira de modelar este diagrama ER. Então, vamos tentar fazer isso como um exercício. Como eu poderia representar aquele mesmo diagrama sem usar atributos opcionais e sem usar atributos multivalorados? Quando estiverem prontos, apertem o play. Para solucionar esse exercício, o que eu faço é transformar o atributo multivalorado em uma entidade e relacioná-la com a entidade cliente. Nesse caso, eu transformei telefone em uma entidade que tem número como atributo e fiz um relacionamento entre cliente e telefone. Nesse relacionamento, eu estou dizendo que um cliente pode ter 0 ou N telefones associados. E com isso, eu consegui um diagrama equivalente ao diagrama acima, que usava atributos multivalorados. Atributos podem aparecer não só em entidades, mas também em relacionamentos. Um exemplo da necessidade de usar atributos em relacionamentos pode ser visto aqui nesse relacionamento entre engenheiro e projeto. Nesse diagrama, eu estou dizendo que o engenheiro pode atuar em vários projetos e que um projeto pode ter associado vários engenheiros. Para cada ocorrência de engenheiro-projeto, eu preciso associar um atributo função, que diz qual é a função que aquele determinado engenheiro exerce naquele determinado projeto. Como eu poderia fazer isso nesse diagrama? Bom, eu não posso associar o atributo função à entidade engenheiro, por quê? Porque o engenheiro pode participar de vários projetos. Eu também não posso associar o atributo função com a entidade projeto, porque de um projeto participam vários engenheiros e esses engenheiros têm funções diferentes neste projeto. Então, a solução para isso é adicionar o atributo função no relacionamento. Desse modo, ele vai estar ligado sempre a um par engenheiro-projeto, identificando qual é a função daquele engenheiro naquele determinado projeto. Um outro exemplo de uso de atributos em relacionamentos é o relacionamento entre financeira e venda. Neste caso aqui, eu tenho vendas que podem ser feitas à vista ou a prazo. Para o caso específico de vendas a prazo, eu associo a venda com uma determinada financeira. E eu preciso, para esses casos, guardar dois atributos, que são o número de parcelas da venda e a taxa de juros que foi aplicada a essa venda a prazo. Bom, este relacionamento entre financeira e venda só acontece para os casos de venda a prazo. Para isso, eu coloquei os atributos número de parcelas e taxa de juros no relacionamento.
Neste caso, como é um relacionamento 1 para N, eu também poderia ter colocado os atributos número de parcelas e taxa de juros na entidade venda. O que aconteceria seria que, para as vendas à vista, esses atributos ficariam com valores nulos, mas isso pode ou não pode ser um problema dependendo do caso. Então, são soluções alternativas. E o último assunto da aula de hoje é o assunto de identificadores. Um identificador é um conjunto de propriedades de uma determinada entidade, e aí essas propriedades podem tanto ser atributos quanto relacionamentos, que servem para distinguir ocorrências de uma mesma entidade. Ou seja, eu consigo diferenciar uma ocorrência de uma entidade de uma outra ocorrência da mesma entidade através dos identificadores. Existe uma restrição no modelo ER que me diz que eu preciso ter identificadores para todas as entidades do modelo. Como exemplo, eu tenho aqui duas entidades e os seus identificadores. Tem uma entidade pessoa que tem os atributos código, nome e endereço. E eu usei para essa entidade o atributo código como identificador. Esse atributo, então, foi marcado com um círculo preto para identificar que aquele é o atributo que eu estou usando como identificador da entidade. No exemplo da entidade prateleira, eu usei dois atributos identificadores: o número do corredor e o número da prateleira. Por que eu tive que usar dois? Bom, porque se eu tivesse usado apenas o número da prateleira, isso não seria suficiente para identificar unicamente uma determinada prateleira. Por quê? Porque na realidade que eu estou modelando, as prateleiras são numeradas em sequência, mas esse número recomeça para cada corredor. Então, no corredor 1, eu tenho a prateleira 1, 2, 3. No corredor 2, eu também tenho as prateleiras 1, 2, 3. Então, para identificar unicamente uma prateleira, eu preciso usar o número do corredor e o número da prateleira em conjunto. O identificador, ele tem que ser mínimo. No caso aqui da entidade pessoa, eu poderia ter usado código e nome como sendo o identificador dessa entidade. No entanto, nome está sobrando aqui. Por quê? Porque se eu retirar um nome, eu ainda assim vou ter o código como sendo um identificador único para a pessoa. Nesse caso, então, eu uso somente o código. O identificador, ele tem que ser o mínimo possível, o conjunto mínimo de atributos ou relacionamentos que conseguem identificar unicamente uma determinada entidade. Para a pessoa, eu também poderia ter usado um outro tipo de identificador, por exemplo, o CPF da pessoa. Eu escolhi não usar o CPF da pessoa como identificador, porque em alguns casos eu posso não conhecer o CPF de uma determinada pessoa. Como o identificador é obrigatório, eu estaria sendo impedido de incluir uma determinada pessoa no banco de dados só porque eu não conheço o CPF dela. Para isso, o pessoal costuma usar identificadores artificiais, como é o caso de código aqui para a pessoa. Bom, um relacionamento, ele também pode ser usado para identificar uma determinada entidade. Isso vai ficar mais claro neste exemplo de relacionamento entre empregado e seus dependentes. Nesse caso, o empregado está sendo identificado pelo seu código e o dependente está sendo identificado pelo número de sequência. Mas aqui acontece o mesmo problema que acontecia com as prateleiras. Eu posso ter números de sequência repetidos. Para resolver este problema, eu preciso saber a qual empregado aquele determinado dependente está associado e usar como identificador também o identificador do empregado. Para isso, eu digo que, nesse caso, o relacionamento é um identificador para a entidade de dependente. E eu denoto isso usando um tracinho mais forte
para a entidade dependente. Nesse caso, eu também digo que a entidade dependente é uma entidade fraca. Por quê? Porque ela precisa do identificador da entidade forte para ser identificada unicamente. Um outro exemplo de entidade fraca é o exemplo de relacionamento entre grupos, empresas e filiais. Eu tenho aqui que o identificador da entidade grupo é código. Um grupo pode ter várias empresas associadas. E o identificador da empresa é o número da empresa e também o número do grupo, o código do grupo ao qual essa empresa pertence. Cada empresa, por sua vez, pode ter várias filiais. E a filial, ela vai ser identificada como? Pelo número da filial, pelo número da empresa e, consequentemente, pelo código do grupo ao qual aquela empresa pertence. Então, nesse caso, houve uma recursão. Eu tive que ir subindo nos relacionamentos até chegar em uma entidade forte, que no caso era a entidade grupo. Bom, um relacionamento ele pode ser identificado pelo par de ocorrências das entidades que ele está relacionando. Mas em alguns casos isso não é suficiente. Por exemplo, no relacionamento entre médico e paciente. Quando eu tenho um relacionamento consulta entre médico e paciente, é claro que um mesmo médico pode dar consulta ao mesmo paciente várias vezes. Então, como é que eu vou fazer para distinguir entre as consultas desse paciente com aquele mesmo médico? Eu preciso usar alguma outra coisa. Nesse caso aqui, eu usei a data e a hora da consulta para identificar cada uma das consultas. Então, eu adicionei um atributo no relacionamento consulta e marquei esse atributo como sendo um atributo identificador. No exercício do sistema de vendas, que nós já vínhamos fazendo nas aulas passadas, nós vamos agora tentar identificar os identificadores de todas as entidades envolvidas nesse sistema. Peguem todos os atributos que nós identificamos no exercício da aula passada e tentem determinar quais são os atributos identificadores de cada uma das entidades. Quando estiverem prontos para a resposta, apertem o play. Buscando os atributos que nós identificamos na aula passada, para a entidade cliente, nós vamos usar como identificador o atributo código. Para a entidade vendedor, nós também vamos usar o atributo código como identificador. Para a entidade código de barras como identificador. Para a prateleira, nós podemos usar o número da prateleira. E aqui nós estamos assumindo que esse número é único. Se por acaso acontecesse aquele mesmo problema do número da prateleira ser reiniciado a cada corredor, então nós teríamos que guardar aqui o número da prateleira e o número do corredor. Nesse exercício, tentem construir um diagrama R que modela a mesma realidade mostrada neste diagrama R, que tem um relacionamento N para N entre engenheiros e projetos. Tentem fazer isso usando apenas relacionamentos 1 para N. Quando estiverem prontos, apertem o play. Para usar apenas relacionamentos 1 para N, o que nós fizemos aqui foi transformar o relacionamento de alocação em uma entidade e relacionar essa entidade tanto com a entidade de engenheiro quanto com a entidade de projeto. Notem que a cardinalidade foi trocada nesse caso. Então, agora eu estou dizendo que um engenheiro ele pode participar de 0 ou N alocações e que um projeto ele pode participar de uma ou várias alocações.
no exercício 8, mostram como o modelo ER aqui do lado pode ser representado sem usar relacionamentos ternários. Usem apenas relacionamentos binários. Quando estiverem prontos, apertem o play. Para resolver este exercício, nós transformamos o relacionamento de distribuição em uma entidade e fizemos o relacionamento dele com as outras entidades do modelo. Vejam que eu tive que colocar essa entidade como sendo uma entidade fraca. Para ser identificada, ela depende tanto da cidade quanto do produto. Por que isso? Porque eu tenho exclusividade de distribuição de um produto em uma determinada cidade. Vocês poderiam também pensar nesse tipo de solução aqui. Simplesmente eliminar o relacionamento de distribuição e fazer o relacionamento par a par de cidade-produto, produto-distribuidor e distribuidor-cidade. Essa solução, ela está incorreta, ela não modela a mesma coisa que a resposta do exercício que eu mostrei anteriormente. Para comprovar isso, basta fazer o diagrama de ocorrências dessas duas opções de solução, que vocês vão ver que essa solução aqui, ela representa menos informações do que a solução anterior. Bom, por hoje era só, nós nos vemos na aula que vem.